Boa noite. Boa noite. Gostaria de trazer uma palavra em Ezequiel, o 28, do 13 ao 15. Ezequiel 28, do 13 ao 15. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. E estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Então, irmãos, aqui a gente vai falando sobre o tema principal é a voz de Deus destrói o trono de Lúcifer. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre o autor, que é Ezequiel. Ezequiel, a tradução do nome dele seria como Deus é forte. Ou seja, o nome de Ezequiel remete a Deus é forte. Então, para a gente estar falando sobre isso, a gente vai ter que remeter a Gênesis. Vamos voltar para Gênesis, lá no começo da Bíblia. Então, no começo, a terra era sem forma e ela era vazia. Aleluia. Então, Aleluia. Glória a Deus. a terra era sem forma, vazia e só havia trevas. Lá, a única coisa que habitava era o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, sobre as trevas e sobre os abismos, mostrando como a terra estava desamparada, sem nada, como ela estava vazia, e também mostrava o caos que estava na terra, porque lá não havia nada. Então, Deus foi, Glória a Deus. Deus foi e criou primeiramente os céus. O primeiro, o segundo, o terceiro céu. Deus criou os céus e a terra. O primeiro céu é o céu que a gente vê quando a gente sai, por exemplo, quando a gente vê pela janela, a gente vê o primeiro céu, que é o céu que se encontra a camada de ozônio, o céu que a gente vê as estrelas, o céu que fica as aeronaves e que fica as aves voando. O segundo céu já é aquele que se encontra as estrelas, as nebulosas, os buracos negros, os quasares e todos os eventos cósmicos do universo que Deus criou. E no terceiro céu é o céu imensurável, aonde lá habita toda a glória, a graça, o poder, habita tudo que Deus criou no céu e na terra. Aonde a gente só vai chegar lá, a gente só pode chegar lá quando a gente ir prestar adoração a Deus e a gente for arrebatado, quando chegar ao fim dos tempos e a gente for conhecer o nosso Senhor. Por causa que é um local restrito, um local onde o homem comum não tem permissão para entrar. Somente os adoradores de Cristo e aqueles que vão e prestigiam a palavra dele. Então, naquela época, a terra era o habitat dos anjos. Os anjos, eles trafegavam entre a terra e o céu, aonde eles iam para conversar, para adorar, porque os anjos, como a gente sabe, os anjos são muito inteligentes. Eles possuem o quê? Milhares, milhões de vezes maior do que os dos seres humanos. Não tem Albert Einstein, não tem Nikola Tesla, não tem, como é o nome? Aquele da SpaceX. Elon Musk, pronto. Não tem Elon Musk, nenhum desses consegue superar o QI de uma das criações de Deus, dos anjos. Sabe que a gente para pra pensar que se apenas a criação de Deus já é tão mais grandiosa, gloriosa do que a gente, que já seria algo imensurável da gente ver um anjo, agora a gente para pra pensar, e o Criador, como é que ele é? Imagina a glória, a graça que é o Criador. Aleluia. Responsável por fazer tudo. A gente olha para os astros, a gente vê quão pequeno a gente é, mas a gente ao mesmo tempo vê o quão grande nosso Deus é. Glória a Deus. Então, a terra ela era ornamentada, não havia nada, apenas pedras preciosas e a única vida que passava por ali eram os anjos que Deus criou, que eles trafegavam entre a terra e o céu. Então,
o céu estava muito silencioso. As únicas coisas, os únicos sons que havia no céu eram as glórias e as graças que os anjos prestavam a Cristo. Então não havia música, não havia muitas festas, apenas havia adoração a Deus. Aleluia. Então, Deus vai lá e Ele é um Deus festeiro, um Deus que gosta de festas. É por isso que, por exemplo, a gente pode citar vários grupos que cantam hinos ao Senhor e que prestam louvores e ensaios ao Senhor. É por isso que é um Deus que gosta de festas e de coreografias. Não é um Deus monótono. É por isso que ele vai e decide criar Luzberg. Luzberg seria o anjo, a tradução do nome dele seria anjo de luz. O anjo mais formoso, o mais lindo e o mais poderoso que Deus já tinha feito. Ele era tão lindo que até mesmo os seus passos, seus movimentos produziam sons de notas musicais. A gente pode ver aqui, ó, que no 13 vem falando, no finalzinho, aqui, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. Ou seja, quando ele passava, quando ele caminhava, quando ele falava, fazia sons de tambores e pífanos. O que é um pífano? É um instrumento que é muito semelhante a uma flauta. Então, quando Luzberg andava pelos céus, ele cantava e ele compunha, ele fazia melodias ao Senhor. Até mesmo com simples passos, com suas adorações, ele fazia melodias, hinos e cânticos de adoração ao Senhor, a cada passo que ele dava. Aleluia. Então, Luzberg era um anjo porque ele era feito de luz, um anjo que foi feito para adorar o Senhor, um anjo que continha graça e que tinha muito poder, um anjo que Deus se alegrou e até mesmo foi o único ser que Deus elogiou de verdade, que Deus elogiou. Sua criação, que eu creio que tenha sido uma das criações, ou se não, a criação que ele mais dedicou o tempo, que ele foi e fez com a maior perfeição que ele podia. Luzberg, o anjo de luz. Então Luzberg, ele, com toda a sua sabedoria, ele adorava o Senhor. Mas enquanto isso, tiveram alguns outros anjos que eles eram muito rebeldes. E eles decidiram, olha, se tu é tão poderoso, por que tu não se volta contra o nosso Criador? Por que tu não derrota ele e fica com poder igual ao dele? Então vai lá e se inicia uma rebelião, aonde os anjos vão, os anjos caídos vão lá, eles se juntam para tentar iniciar uma revolução, achando que iam conseguir derrotar a Jesus Cristo. Então com isso eles vão e decidem, olha, se a gente vai iniciar uma revolução, uma rebelião, a gente precisa ir e chamar Luzberg, porque ele é o anjo mais forte, o mais belo, a gente precisa dele para ajudar a gente. Então eles vão e eles começam a plantar a inveja, começam a plantar a ambição, começam a plantar muitos sentimentos negativos no coração de Luzberg, fazendo com que ele vá e com que ele se corrompa. Então Luzberg, ele vai e ele começa a ceder, ele começa a ter o desejo de querer ser maior do que Deus. E como a gente já sabe, não tem nenhum ser que é maior do que Deus. Então ele vai e ele fala, eu subirei acima das estrelas e firmarei o meu trono e assentarei no trono de Deus e serei igual ao Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo. Então, a partir do momento que ele cobiça ter o poder, a sabedoria, a glória de Deus, ele vai e Deus cria Miguel, que em hebraico significa força. E também a tradução do nome dele é quem há semelhante ao Senhor Jeová. Então, Miguel, o anjo forte, é criado para ir e derrotar Luzberg. Então, em Ezequiel 28:17, a gente vê aqui, vem falando, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por
por terra te lançarei, diante dos reis, pus para que olhassem para ti. Ou seja, vem falando que diante da terra, Miguel vai ali e que diante da terra ele será jogado. Ou seja, ele pode juntar quantos anjos seja necessário, que ele não dá um de Miguel e muito menos do nosso Senhor. E que ele será lançado, jogado por terra, será massacrado. E Miguel, ele é um anjo forte, um anjo feito para guerra. Então, ele não vem para conversar, ele não vem para negociar, não vem para discutir. Ele vem para executar a sentença. Então, há uma batalha que é travada nos céus e também na terra. Que aquele que era para adorar ao Senhor agora se rebelou e estava tentando assumir o trono de Deus. Então, uma batalha foi lançada. Luzberg virou Lúcifer, que significa pura maldade, maldade reencarnada. Então vai lá. Agora, Luzberg transformado em um dragão. A gente pode ver aqui também Apocalipse 12. Apocalipse 12 vem falando aqui que há uma batalha que é a mulher e o dragão, onde vem mostrando Lúcifer indo e batalhando contra Miguel, onde também mostra que agora ele é um rebelado, que ele se opôs à vontade do Criador, à vontade de Deus, que ele desobedeceu às ordens do Altíssimo, do nosso grande Senhor, e que também a gente pode ver que há uma grande batalha que estava sendo travada, até mesmo pela nossa alma, por causa que todos os dias Lúcifer vai lá, junto com seus anjos, e ele tenta ir e derrubar cada um de nós dentro das igrejas. Ele vai e ataca a gente para tentar nos derrubar, para nos forçar a parar de adorar o Senhor. Porque ele queria ser mais poderoso, então ele vai lutar para que, já que não foi ele, já que ele foi aprisionado por causa basicamente da gente também, por causa da gente ele foi selado, a gente ganhou a chave do que seria a patente dele, porque antes ele era um anjo que adorava no céu e que fazia cânticos ao Senhor. Agora é a gente que faz cânticos ao Senhor. Então, agora a igreja foi perseguida por Lúcifer e a batalha de Miguel contra o dragão estava ocorrendo. Miguel, depois de uma grande batalha, ele vence a batalha e lança Lúcifer nas profundezas das águas. Onde a gente também pode estar emparelhando com o lago, com os rios de fogo e enxofre, aonde Satanás foi lançado. Aleluia. E aí, por causa disso, Lúcifer perdeu o direito de habitar na terra e de transitar que nem os outros anjos. Foi lançado nas águas, foi detido, foi preso, perdeu tudo que tinha, apesar de ter sido o anjo que até ganhou o elogio do Criador. Ele perdeu tudo, ele foi, arriscou tudo para ver se conseguia, até pensou que ia conseguir ganhar o nosso Deus, só que ele não conseguiu. Então, o planeta ficou em trevas, ficou destruído por causa da grande batalha. Deus ficou triste, até porque a criação dele, que ele empenhou tanto o esforço, que ele empenhou tudo de si, acabou se rebelando contra ele, fazendo com que ele ficasse ainda mais triste, e que ele sentisse, com que ele queresse sons cânticos ao nome dele. Então, o céu volta a ficar em silêncio, sem Luzberg, com os seus cânticos, com os seus hinos, com os seus cantares. E então, o Criador começa a organizar o planeta. Então, Deus coloca em ordem tudo e Deus dá vitória. Então, aí temos eventos que acontecem em Gênesis. Que no primeiro dia, ele gritou: então que haja luz.
segundo dia, então ele gritou: que haja firmamento, que foi a separação das águas. No terceiro dia, que haja a vegetação para produzir oxigênio. Aí, no quarto dia, que haja luminares, que seria a divisão do sol, que seria o dia, e da lua, que seria a noite. Que haja animais no quinto dia, no caso os marinhos, os terrestres, os voadores, todos os animais. E no sexto dia ele foi e ele se empenhou para fazer o homem, aonde a gente pode se orgulhar, porque o próprio Criador foi lá e fez o homem, se empenhou e utilizou suas próprias mãos para nos montar como templo, morada, como semelhante a ele. Aleluia. Então, foi o único ser que Deus foi, colocou e moldou com suas próprias mãos. Que ele foi, empenhou, que ele desceu e que ele mesmo foi, nos criou, nos capacitou para a gente depois poder vir aqui na casa dele e adorar a ele todo santo dia. Glória a Jesus. Então, a voz de Deus destrói Lúcifer, arrancou, depois ele foi e arrancou a patente de Lúcifer como, vamos dizer, musicista do céu, arrancou a patente e deu pra gente. A voz de Deus, ela ergue o homem da sabedoria, da vida, da cura. Glória a Deus. E agora que nós temos a patente da pregação, a patente da música, dos cantares ao Senhor, eu convido aqui redenção para cantar os hinos.